Boa tarde, ouvintes da Rádio TV Dourado, nesse momento, transmissão simultânea para todo o planeta. Hoje, nosso quinta ao vivo, um formato um pouco diferente, hoje já com um violão aqui, né? Nós estamos hoje aí com mais um irmão também, o Maicon Vieira da Silva, nosso irmão Levita, esse irmão aqui de São José, Santa Catarina, o senhor que nos traz aí esses arranjos, né? Que ele faz no quinta ao vivo, unidade móvel, ô glória, né? 6º ano já, né? Desde 2009. O senhor proporcionando a gente poder estar visitando os irmãos aí, né? E é uma glória a gente poder passar pelo estado de Santa Catarina, né? E poder estar recebendo aí, né? Os irmãos aí no nosso bate-papo, né? Porque a gente sabe, né, irmãos, que tem muitos irmãos hoje, né? Que tem o chamado, né? Para adorar, para louvar, né? Para ministrar através do louvor, né? E a gente sabe, assim, né? Que é importante essa expressão, mas que seja pelo Espírito de Deus, não pelo nosso, né? Não pela carne, não pela alma. Então eu tenho certeza que esse nosso bate-papo hoje vai ser muito importante para que as pessoas venham saber um pouquinho mais, né, do que é um levita, da importância, né, de um levita também na casa do Senhor, né? Isso, durante o programa, os irmãos ficam aí à vontade para ir compartilhando, conforme o senhor vai dirigindo aí, né? E testemunhando, né? Também conosco aqui o Anderson Lopes, nosso irmão também, que está compartilhando aqui também, está morando, casado, vivendo com a família aqui também em São José, Santa Catarina, que fica ao lado de Florianópolis, né? E o Senhor arranjou para que nós estivéssemos hoje aqui visitando então a igreja de São Jesus, né? E pudéssemos estar já, né, agendando aqui, né, pelo arranjo de Deus, junto com os irmãos, né? No formato que Ele quis, né? E meus planos até era talvez dele estar aqui hoje, né? Mas Deus arranjou assim e quis que nós fizéssemos uma parada estratégica aqui, né? Para não seguir direto a São Paulo. Então Deus, a gente precisa estar sensível ao Espírito, né? Amém. E graças a Deus, né, nós estamos juntos hoje aqui, né, mais uma vez, para poder sentir esse poder de Deus, né? Porque onde 2 ou mais estiverem, se faz presente. Então, né, o Espírito Santo de Deus, né, em santo nome dele, estamos hoje aqui, em nome de Jesus, para honra e glória dele. Então, já dando inicialmente uma boa tarde para o Maicon, né? Depois para o Anderson aí. Boa tarde para os irmãos. Que o Senhor possa trazer paz no nosso coração nesse momento de compartilhar a palavra. E que a obra do Espírito é nos edificar. Quando a gente abre o nosso coração, o Senhor tem a liberdade de trazer a liberdade para cada um de nós. Quando a gente nos alimenta da palavra, quando a gente busca o Senhor de coração sincero, como está escrito em Hebreus 10, a gente tem que sempre ter essa vontade no nosso coração de estar disposto diariamente para buscar o Senhor, né? Independente, né, da estratégia do Espírito que Ele traz para a nossa vida. Mas é uma bênção ser convidado para participar com os irmãos. E assim a gente pode compartilhar, aprender, né, e dar testemunhos. E, né, ser usado pelo Senhor para inspirar os irmãos, né, e trazer uma força, né, de testemunho que é muito importante na nossa vida, né? Testemunhar o que o Senhor já fez, trazer o conhecimento, né, um pouco de como o Senhor nos trouxe para a vida da palavra, né? Isso edifica muito, né, o testemunho quando a gente vem para a vida da igreja. Eu vi muito testemunho quando eu conheci os grupos familiares, foi onde eu iniciei meu conhecimento da fé em Cristo, da salvação em Cristo. E isso me edificou bastante porque recebi muita alimentação através do testemunho. Amém? E assim a gente tem que, aonde estiver, dar um bom testemunho, não só da nossa vida, qual o Senhor nos convenceu a mudar, mas também do comportamento que a gente tem que trazer diante da sociedade, né? Nesses últimos dias que a gente sabe que está sendo difíceis, porque é algo que está escrito na palavra, né, irmãos? Então, a gente tem que realmente nos esforçar, buscar manter a nossa fé, nossa esperança em Cristo, para que a gente suporte até o fim. Assim como Jesus se esvaziou de si mesmo e buscou no Senhor, em Deus, o fortalecimento para poder suportar as coisas do mundo. É o que a gente tem que fazer, né, na nossa vida em particular, diariamente. E assim o Espírito nos dirige naquele dia, né, pela nossa fé, e nos dirige o que Ele tem preparado para cada um de nós. Amém? Amém. Boa tarde aos irmãos. Que
o Senhor esteja aqui conosco, já está conosco, obviamente, né? Porque uma das coisas que eu tenho citado é que onde 2 ou mais estiverem reunidos no nome dele, no nome de Jesus, é por esse nome que nós estamos reunidos, ele se faz presente. Amém? E eu profetizo que esse bate-papo seja realmente edificante para todos nós, né? E seja algo que proceda diretamente da vontade de Deus. Amém? Então, creio que tudo que acontece nas nossas vidas é pela vontade dele. E nada acontece em vão a isso. Amém? Já está tudo predestinado, já está tudo concretizado. E o que me chama a atenção é que desde Gênesis ao Apocalipse já está tudo pronto, né? Deus já permitiu que nós soubéssemos do início e Deus já permitiu que nós já soubéssemos do fim. Então, por que a gente anda preocupado? É em vão, né? Então, nós sabemos que a vitória já é nossa, pela misericórdia de Deus, não é porque nós somos merecedores. E esse momento é um momento de demonstração da misericórdia dele para conosco, porque é mais uma oportunidade que ele dá para nós compartilharmos da palavra, que é aquilo que é de suma importância para as nossas vidas. Então, em nome de Jesus, que esse bate-papo seja para a nossa edificação espiritual, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Então, antes de nós louvar aí, né, vamos estar fazendo oração, leitura de uma palavra. Está em João 7:37. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, quem crer em mim, do seu interior, fluirão rios de água viva. Amém, irmãos? Amém. Vamos louvar o Senhor aí, então, fazer um louvorzinho, amém? Ô, glória. É por fé, hein? Vamos soltar a voz que capta. Salmo 122, em nome de Jesus. Orai pela paz de Jerusalém, reine a paz em Jerusalém. Orai pela paz de Jerusalém, reine a paz em Jerusalém. Por amor dos meus irmãos, reine a paz em Jerusalém. Por amor à casa de Deus, reine a paz em Jerusalém. O nosso Deus é Jerusalém. Buscarei o teu bem. Do nosso Deus é Jerusalém. Buscarei o teu bem. E sejam prósperos os que te amam, os que te amam, os que te amam. E sejam prósperos os que te amam, os que te amam, os que te amam. Orai pela paz de Jerusalém, reine a paz em Jerusalém. Orai pela paz de Jerusalém, reine a paz em Jerusalém. Por amor dos meus irmãos, reine a paz em Jerusalém. Por amor
a casa de Deus, reine a paz em Jerusalém. Do nosso Deus é Jerusalém. Buscarei, buscarei o teu bem. Do nosso Deus é Jerusalém. Buscarei, buscarei o teu bem. E sejam prósperos os que te amam, os que te amam, os que te amam. E sejam prósperos os que te amam, os que te amam, os que te amam. Jerusalém, do nosso Deus, buscarei, buscarei o teu bem. Jerusalém, ó Jerusalém, buscarei, buscarei o teu bem. Jerusalém, ó Jerusalém, buscarei, buscarei o teu bem. Jerusalém, ó Jerusalém, buscarei, buscarei o teu bem. Ô, glória, está escrito no Salmo 122. Vamos fazer uma oralheira, amados. Alegrei-me. Alegrei-me. Você que está em casa, amém, irmãos? Vamos repetir juntos. Alegrei-me. Alegrei-me. Quando me disseram, vamos à casa do Senhor. vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém, que estás construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos, as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos os que te amam. Reine paz dentro dos teus muros. E prosperidade. Prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos. Por amor dos meus irmãos e amigos. Eu peço. Haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor nosso Deus. Buscarei o teu bem. Amém. Glória a Deus. Então vamos fazer mais um louvorzinho aí, amém? Irmão Michael aí, então vamos fazer um louvor aí. Amém. Vamos indo, né? Palitinho. Antes de fazer o louvor, pode ler uma palavra? Abre em Mateus 6, para a gente fazer o oralheiro a oração dominical. Então vamos repetir juntos, irmãos. Portanto, vós orareis assim. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade. Assim na terra, como no céu. O pão nosso de cada dia. Dai-nos hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas. Assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoares aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Amém?
nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão de cada dia dai-nos hoje. Perdoa-nos, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão de cada dia dai-nos hoje. Perdoa-nos, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, 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 amém. Livra-nos, Senhor, de todo mal. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, 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 amém. E aí, Anderson, como é que tá? Conta pra nós como é que tá a vida, casado. Em nome de Jesus, experiências novas, louvores. Conta um pouquinho pra nós aí. Amém. Então, experiência de casado é outra vida, né? Quando você vive sozinho, solteiro, no caso, né? Quando você vive a dois, é totalmente diferente, né? E a palavra diz também, é melhor ser dois do que um, né? Então, há uma vantagem nisso. Porque se um cair, um levanta o outro. Eu creio que esse é o objetivo principal do casamento, né? Natural, que Deus nos proporciona. Mas as experiências que o Senhor tem trazido são grandes, né? Agora, fez 2 anos de casado, para a honra e glória do Senhor. Estamos aí firmes na obra dele, né? Na obra do Senhor, fazendo a vontade dele, em nome de Jesus.
E as experiências são um perder para 2 ganhar. Essa é a realidade do casamento. Então, esses 2 anos de casado se resume nisso. É um perder para 2 ganhar. Então, foi uma das coisas que Deus nos ministrou bastante nesse período. E é tudo para a honra e glória do Senhor, né? Tudo para crescimento de vida. E esse é o principal objetivo dele em todas as circunstâncias da nossa vida, né? Na vida da igreja, em família, no trabalho, aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés, tudo é para crescimento de vida, né? Certa vez, Pedro, nas cartas de Pedro, Pedro disse: não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos. Então, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Então não é nada extraordinário, não é nada fora do comum que está acontecendo nas nossas vidas. É tudo conforme Deus quer. Amém? Então, tudo que acontece na nossa vida, seja bom ou ruim, é Deus que está permitindo por alguma causa, por alguma razão. Né? Uma das experiências que a gente tem tido, a questão, quando acontece alguma enfermidade, um exemplo, aquela enfermidade não está ali por um acaso, né? Uma dor de cabeça, ela não está ali por acaso. Alguma coisa Deus quer nos ministrar, né? Então, eu já tive várias experiências de ter uma dor de cabeça que não passa com remédio, que não passa de forma alguma, mas só confessando os pecados, essa dor de cabeça passava. Então, nada era por acaso, né? Então, houve várias circunstâncias na minha vida de perder coisas naturais, né? Ou de estragar coisas naturais, porque eu precisava consertar algo com o Senhor. E o Senhor, a única forma dele me mostrar isso era quando acontecia algo sério. Então, não sei por que eu estou falando isso, mas as experiências são essas, né? Porque nada é por acaso. Então, na nossa vida, a partir do momento que nós aceitamos o Senhor, o Jesus Cristo como nosso Salvador, como Senhor, e fomos batizados, né, completando essa parte da salvação judicial, nós entramos para o processo orgânico, né, que é a vida da igreja. E esse crescimento depende de nós, depende do quanto nós buscamos o Senhor, depende do quanto nós oramos, depende do quanto nós jejuamos, pois isso é uma salvação orgânica, né? É algo orgânico, é algo lento, é gradativo, né? Vai aumentando aos poucos, conforme eu me entrego ao Senhor. Então, eu creio que a partir do momento que tu te entrega ao Senhor, nada que é natural te aflige mais, porque você não vai achar aquilo extraordinário, né? Você vai olhar o fogo, você vai ter prazer em passar pelo fogo, porque o fogo te purifica, né? O fogo nos purifica. Então, as experiências que Deus tem trazido são experiências de fogo, né? Mas destinado a provar-vos. É isso que Deus quer. Eu creio que a igreja inteira está passando por experiências de fogo, né? Deus está trazendo isso. E é Deus que está mandando esse fogo. Uma palavra diz em Hebreus que Deus é um fogo consumidor. Então, Deus é esse fogo que está consumindo toda a impureza, está consumindo a natureza pecaminosa, está consumindo, né, todos esses espíritos que tentam nos afastar da comunhão com a palavra, da comunhão, né, com a verdade. Então, uma das coisas que eu tenho visto por experiência, quando não há busca na palavra, na verdade, quando não há entrega, não há meditação na palavra, eu desfaleço espiritualmente, né? Uma das coisas que eu vejo é que o cristão, ele não para, ele regride. Quando o cristão para de buscar a palavra, ele regride. Ele não para onde estava. Porque a vida de reino é uma vida que tu tem que sempre estar andando, porque se tu parar, você vai regredir, você vai estar voltando, né? Nós não vivemos de fama, né? Então é dia a dia, nós devemos buscar a vitória em Cristo. É dia a dia. Então por isso, medita na lei de dia e de noite, né? Para que sejas bem-sucedido,
né? Que tu tenhas cuidados de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, né? No livro que o Senhor nos trouxe. Como eu tinha falado lá no início, o Senhor já deixou uma estratégia para nós vivermos aqui nessa terra. É lógico que devemos viver conforme o Espírito nos ordenar, né? Mas o Senhor já deixou descrito Gênesis e Apocalipse. E um livro fecha, né, com o outro. Isso é algo muito interessante. E se você for ler o livro de Gênesis, se você ler toda a Bíblia, você vai ver que a Bíblia explica a Bíblia, né? A Bíblia fecha com todas as coisas, pois Deus é perfeito, né? E essas palavras que estão contidas nesse livro é porque Deus permitiu, né? Obviamente que aconteceram mais coisas, aconteceram muitas outras coisas, mas Deus permitiu essas palavras, porque Ele viu que era necessário para nós nos mantermos, né, em direção ao alvo, né, em direção a Cristo Jesus. Então, por isso que nós não devemos nos afastar da palavra. E a respeito do louvor, é cantar a palavra, né? Me empresta a tua Bíblia, que a minha está no banco. No Salmo 119, no versículo 105, essa semana eu estava meditando nessa palavra. Salmo 119, versículo versículo 105. Vamos repetir ela. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Amém. Então, a palavra é luz, a palavra é lâmpada, e nós sabemos que o nosso caminhar, o nosso caminho, nós estamos no meio das trevas, né? Esse mundo jaz no maligno. E para mim, ter discernimento, eu tenho que estar firme na palavra. Eu tenho que cantar a palavra. Eu tenho que viver a palavra, né? Eu tenho que meditar na palavra. Pois ela é a nossa lâmpada. Ela vai mostrar o que está na nossa frente, né? Você já experimentou andar no escuro? Você sai tropeçando em tudo, né? Porque você não enxerga nada. Mas agora, se você tem luz, você consegue enxergar onde está o erro, onde está o perigo. Então, Paulo certa vez disse também em Efésios 5:18, enchei-vos do Espírito, né? Não vos embriagueis com o vinho, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais. Então, nós já temos as dicas, né, para nós nos enchermos do Espírito. É falando entre salmos, hinos, cânticos espirituais, né, louvores ao Senhor, a respeito da palavra dele, né? Não o louvor da alma, né? Não aquele louvor com letras que não condiz com as Escrituras, porque nós devemos cantar a palavra. Amém? Então, você pode ver que os louvores, eles são baseados na palavra. Por que são baseados na palavra? Porque eu não posso me basear em mim mesmo, né? Então, por isso que Deus já nos deu a palavra, para nós cantarmos a palavra, para nós falarmos da palavra, para nós compartilharmos da palavra e vivermos essa palavra. Amém? Então, eu creio que esse é o objetivo principal, né, na vida da igreja, nós crescermos em vida buscando a palavra, nós louvarmos o Senhor através da palavra e que essas palavras não se apartem da nossa boca. Amém? Amém. Então vamos louvar. Então vamos aproveitar e vamos louvar, né? E é tremendo porque aqui, né, no Efésios 5:19, né, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, né? Então aqui não diz para nós não falar outra coisa, né, a não ser sobre a palavra, né? Não diz para nós falar sobre a vida do irmão, não diz para nós falar sobre a vida da irmã, não diz para nós falar futilidades, né? Falar sobre a roupa, sobre aspectos naturais, né? Ou pecados, enfim, né? Porque quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Amém? Por isso que Deus disse para nós, né? Falando entre vós com salmos, né? Ganhando tempo, né? Ganhando. Entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Amém. Glória a Deus. O Senhor
é meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o nosso, o Senhor é meu nada me faltará. Ele nos faz, Ele me faz repousar em verdes pastos. Levou-me para junto das águas, para que eu descanse. Minha alma ficou em paz, confiei em suas palavras. Provas me vieram, mas não temi, porque tu, ó Senhor, sempre comigo estás, comigo estás, comigo estás, comigo estás. Oh, glória. Uma passagem muito importante para nós compartilhar hoje, eu creio que está em 2 Crônicas 20, né? Quando o rei Josafá, né, rei de Judá, em determinado momento, né, seu reinado, no versículo 3 está escrito que Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor. O rei Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou o jejum em todo o Judá. Pois os filhos, né, de Moabe, os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a pelejar contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: Josafá, grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gede. Então Josafá teve medo. Mas em nenhum momento aqui Josafá buscou fazer o que ele pensava em fazer, né? Josafá, ele teve a humildade aqui, né? E se está escrito que ele teve medo é porque ele foi exposto, amém? Ele foi exposto, né? E ele se prostrou, ele fez o que tinha que fazer. E foi buscar ao Senhor. E apregou o jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura, não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão não está a força e o poder? E não há quem te possa resistir. Não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra, de diante do teu povo de Israel? E não adeste para sempre a posteridade de Abraão? Abraão, teu amigo?
habitaram nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás, e tu nos ouvirás, e livrarás, e tu nos livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os de Monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles desviaram e não os destruíram. Eis que nos dão o pago vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste em herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás o teu julgamento contra eles? Porque em nós, não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer. Não sabemos nós o que fazer. Porém os nossos olhos, Senhor, estão postos em Ti. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e seus filhos. Então, veio o Espírito do Senhor no meio da congregação, sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Eliel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf. E disse: dai ouvidos todo o Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz. Encontrá-los eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de pelejar. Não tereis de pelejar. Tomai posição. Ficai parados. Tomai posição. Ficai parados. E vede o salvamento, o livramento que o Senhor vos dará. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis. Amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor é convosco. O Senhor é convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Dispuseram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos coreitas para louvarem o Senhor. Dispuseram-se os levitas dos filhos dos coatitas, dos coreitas, para louvarem o Senhor, Deus de Israel, em voz alta, sobremaneira. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecô. E ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouvi-me,
Ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestido de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados. Amém. Amém. Oh, Senhor Jesus. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai e clamo para que todos os santos sejam fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de compreender o mistério de Deus e de Cristo. Amém, 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 amém. Glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus e ao Cordeiro Santo de Deus. Aleluia, glórias a Deus e glórias a Deus e ao Cordeiro Santo de Deus. Aleluia, aleluia, glórias a Deus, glórias a Deus e ao Cordeiro Santo de Deus. Aleluia, glórias a Deus e glórias a Deus e glórias a Deus e ao Cordeiro Santo de Deus. Aleluia, glórias a Deus.
Aleluia. Glória ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Ô, glória. Amém, glória a Deus, né? E o louvor na frente do exército, né? Por fé, né? Que glória, né? Abrindo tudo, em nome de Jesus. Irmão, conta aí um pouquinho mais aí, casamento, né? Está escrito, né, em Provérbios 18, vamos abrir ali. Isso é bem lembrado, né? Porque nós precisamos ser trabalhados, né? E o Senhor, assim, abençoa a vida do irmão, né? Com casamento também, né? E vejo como é bom a gente poder, né, compartilhar hoje, né? Eu até falo das esposas, porque elas não puderam estar aqui hoje, né? E o Senhor arranjou esse nosso bate-papo edificante hoje, um pouco diferente. Mas sempre é bom lembrar, né? Como está em Provérbios 18, 22. Vamos fazer uma oração leitura. O que acha uma esposa? O que acha uma esposa? Acha o bem. Acha o bem E alcançou e alcançou a benevolência do Senhor. a benevolência do Senhor. Amém. Bom, irmãos, a experiência que o Senhor nos traz é algo assim que é único, né, na nossa vida, porque, como está escrito em João 15, 16, que Ele nos escolheu, não foi nós que escolhemos Ele. Então o Senhor, Ele tem algo para cada um de nós, né, para realizar na nossa vida, tanto no nosso casamento com Cristo, pelo crer, como no nosso casamento conjugal com nossas esposas. E realmente é um trabalhar do Senhor, embora a gente sabe que muitas vezes no início da nossa caminhada de conhecer a palavra e o Senhor nos envolvendo nesse corpo, nessa edificação que o corpo traz, né, para a nossa vida. Muitas vezes a gente casa sem ter realmente uma realidade, né, do que é um casamento, né? Embora seria importante todos aqueles que casassem tivessem toda a realidade trazida pela palavra, para que tivesse uma base e uma estrutura através da unção do Senhor no nosso coração, para que tivesse mais organização na nossa vida, né, mais respeito à questão de autoridade, né, do lar, mais respeito com a esposa. Enfim, a gente sabe que nem sempre os irmãos que se casam, né, têm essa realidade da palavra, né, na vida do casamento, mas seria importante, né, aqueles que têm no coração de casar, né, de se juntar com sua esposa, fazer uma família, se unir uma só carne, como está escrito em Efésios. Então, é uma experiência que o Senhor traz tanto na vida pessoal, né, como conjugal. Então, a nossa vida com o Senhor, ela é uma vida, como eu vou dizer, como se fosse uma planta, né, semeada, né, irmãos? Porque no momento que a gente se encontra, né, que o Senhor abre os caminhos e nos resgata para Ele, Ele começa a semear no nosso coração a palavra dEle. E para que tenha um casamento bem ajustado, né, para que tenha um casamento dentro do padrão de Cristo, né, com amor, com respeito, com autoridade, né, com felicidade, com honestidade, com sinceridade, né, a fidelidade também. Então é algo que existe casos e casos, né? Tem pessoas que já entram para a vida da igreja, né, já conhecendo a palavra, já conhecendo o padrão divino para a família. Outros não têm esse conhecimento. Mas enfim, Deus tem
a misericórdia, né, de nos dar o tempo de conhecer ainda, né, de semear em nós a palavra. E no seu devido tempo, o Senhor dá o crescimento, né? Então é uma experiência muito boa que eu tive na minha vida, porque, como a gente leu aqui, vou repetir o versículo que o irmão citou, Provérbios 18, 22, o que acha uma esposa, acha o bem, e alcançou a benevolência de Deus, do Senhor. Então, eu creio assim que na minha vida, irmãos, eu tive uma experiência muito boa, né? Algo que a gente vai ser sempre devedor para Deus, né? Não tem como a gente pagar essa dívida, né? Porque tudo que o Senhor fez por nós, né, é bênção, né? Tudo que o Senhor faz por nós é bênção. Então, desde que quando Cristo derramou o sangue dele na cruz pela nossa salvação, ali a gente já foi abençoado, antes de a gente nascer, né? Então, essa união que o Senhor fez entre eu e minha esposa me ajudou muito. Embora não tivesse ainda o contato com a palavra, mas o Senhor já estava trabalhando na minha vida e na vida dela, porque uma experiência que eu tive assim, enquanto jovem, né, me envolvi com drogas, né, me envolvi no mundo das drogas e me envolvi com muitas pessoas que não deveria ter se envolvido, mas assim eu creio que a misericórdia de Deus estava na minha vida, porque no momento que eu estava passando mais difícil assim da minha vida, eu creio que o Senhor olhou por mim, né, e tinha separado eu para Ele, colocando a minha esposa, né, na minha vida de uma maneira assim muito estranha, que eu não compreendia, né, o porquê, mas foi um ato assim de que Deus já começou a agir desde aquele momento, né, quando Ele colocou ela na minha vida, porque no momento que Deus me aproximava dela, eu me afastava das amizades, me afastava do mundo, né, das coisas que até então eu buscava como suprimento da minha alma, embora sendo coisas mundanas e coisas que não edificam, né, mas Deus começou a ter uma estratégia na minha vida para poder organizar tudo dentro de mim e dentro dela. Então, quando o Senhor nos chama para a vida da palavra, quando Ele nos escolhe, Ele tem uma estratégia de edificação para cada um. Amém, irmãos? Eu creio assim. Porque o Senhor, Ele escolhe cada um de nós, Ele conhece o coração, Ele conhece até onde a gente vai suportar com o fardo nas costas. Então, o Senhor não ultrapassa o limite até onde Ele pode trabalhar nas nossas vidas. Amém? Porque o Senhor sabe que a gente é fracos, a gente é carne, né? Então, no momento que eu e minha esposa demos um espaço da nossa vida para o Senhor, foi algo que o Senhor deu mais um passo, né, na estratégia que Ele queria trazer para a nossa vida. Embora a gente não estava entendendo o que estava acontecendo, porque eu vinha do mundo das drogas, né, do vício, então foi algo assim que foi instantâneo. Quando eu conheci ela, logo em seguida, eu creio que não deu um ano que a gente já estava assim namorando, o Senhor já nos levou a nos encontrar com a palavra, a nos encontrar nos grupos familiares para receber essa alimentação, né, da palavra, algo que o irmão Anderson compartilhou, né, essa alimentação que realmente é importante na nossa vida. Então, ali o Senhor começou a trabalhar com a palavra, né, dentro de nós. E a gente começou a receber essa semente que muitas vezes a gente quer plantar e quer colher rapidamente, mas não é no nosso tempo, né? Então, é algo que foi assim de grande importância para mim, né, das coisas que eu me recordo, foi que Deus, quando Ele quer trabalhar muito o amor entre duas pessoas, entre uma família, o amor que Cristo tem por nós, Ele quer que a gente aprenda a suportar uns aos outros em amor. Então, a vida do casamento com o Senhor e com a nossa esposa, a gente precisa buscar muito no Senhor, nos suprir muito, nos alimentar muito a nossa mente e nosso coração, para a gente poder entender e compreender que tudo que o Senhor faz na nossa vida tem um fim proveitoso. Como o irmão falou, a gente tem que buscar em Cristo passar pelo fogo,
não desistir, não, né, querer desviar do fogo. Como o irmão falou, Deus é fogo consumidor. Então, a vida do casamento, a gente tem que buscar em Cristo, entender realmente, né, qual o plano que Deus tem para cada um de nós. Porque assim como o Senhor nos criou, né, a imagem dele e semelhança, Ele quer que a gente seja assim também na nossa casa, no nosso dia a dia. A gente tem que aprender individualmente, desejar isso em busca da palavra, em nossa prática dia a dia, expressar, né, a semelhança de Deus, de Cristo, que é a natureza, que é os frutos do Espírito, como a gente já conhece lá em Gálatas. Mas é algo assim, irmãos, que a gente falando não é algo simples não, irmãos. Porque Deus, ele é um Deus educado, né? Ele não invade a nossa vida assim, simplesmente, né, sem a gente autorizar, porque tudo vem do nosso coração, né? O Senhor disse uma vez para Pedro que sobre esta pedra edificaria a minha igreja, né? E tudo que ele ligasse no céu e na terra, né, estaria ligado, daria a chave dos céus para ele. Então a gente veja que a gente tem que dar autoridade para o Senhor trabalhar na nossa vida. Embora sendo algo difícil, né, mas a gente tem que aprender a buscar no Senhor a confiança e a fé. Porque um casamento sem fé, sem união, né, a gente tem que ter em base o amor de Cristo no nosso coração, né, e a gente tem que ter em base a nossa fé e esperança, porque se Deus nos chamou, né, todo errado, né, todo fora do padrão dele, porque Ele quer colocar tudo em ordem. Muitas vezes a gente não entende no começo, né, acontecem tribulações, acontecem fatos na nossa vida que a gente desanima, a gente às vezes queria questionar Deus por que isso acontece, mas o Senhor disse que nunca seria fácil. Ele disse que no mundo teria aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Então, esse fato de casamento, né, a nossa vida a dois, é algo que os dois têm que estar com o coração aberto para buscar o Senhor, para que Ele tenha essa liberdade, né, para poder trazer essa liberdade para o nosso coração. Porque eu lembro do louvor que o Senhor diz que a palavra dele é o nosso alimento e produz liberdade para o nosso coração. Então, quanto mais a gente busca do Senhor, né, quanto mais a gente se alimenta, e mais a gente põe em prática, o Senhor quer trazer liberdade para o nosso coração, de viver uma vida de acordo com a vontade dele. É algo que, assim, eu louvo o Senhor por Ele ter nos unido, porque foi como o irmão falou, é melhor serem dois do que um, porque quando um está fraco, o outro levanta, né? Então, quando eu estava necessitado, né, de ter alguém do meu lado para me trazer essa força de manter uma vida justa, uma vida sem maldade no coração, sem buscando nas coisas do mundo, porque muitas vezes a gente quer suprir as vontades da nossa alma com as coisas do mundo, quando a gente não conhece Deus. A gente quer buscar em todas as coisas, né, para poder suprir a nossa alma. Mas é algo que quando a gente descobre que Jesus tem esse suprimento de vida, tem essa água, né, que nos dá de graça, como está escrito em Apocalipse, então a gente começa a buscar no Senhor para ter essa realidade, né, para a gente estar sempre tendo base na nossa vida, a estrutura, né, divina de Deus para a nossa vida. Porque se a gente deixar deixar a nossa vida prática da palavra, deixar a nossa comunhão com Cristo, né, e deixar da nossa busca a dois no Senhor, fica difícil. Fica difícil porque é algo que a gente sabe que se a gente não tiver firme, nosso coração, tudo vai ficar fora do padrão, tudo cai, tudo destrói, porque se o nosso coração estiver longe, né, do foco, longe do padrão de Deus, a gente não vai conseguir suportar um outro. A gente não vai receber amor se não buscar em Cristo o amor. Então eu creio que o casamento é uma das coisas mais antigas, né, que Deus fez, né? Então iniciou lá com Adão e Eva. Então realmente o casamento é do Senhor. Então muitas vezes eu já vi gente assim, até eu uma vez pensei,
quando a gente casa, acontece em seguida um problema, a gente acha, não, então não é de Deus o meu casamento, porque, né, não pode estar acontecendo. Se eu casei, minha vida tem que mudar, tem que ser bênção, né? Mas é que o Senhor quer ajustar as coisas na nossa vida, né? É necessário, assim como a gente tem que ajustar a nossa vida diante do Senhor, a nossa alma, o nosso coração, o nosso comportamento, o Senhor quer ajustar também a autoridade no lar também. O Senhor quer ajustar a nossa vida conjugal, para que a gente tenha uma vida de paz, né, longanimidade, que a gente tenha uma sabedoria de Cristo para trazer a família para a palavra, né, a família em busca de Cristo, para a gente educar os nossos filhos, né, na verdade, na palavra. Então, eu louvo o Senhor porque Ele tem feito esse trabalhar na minha vida. Amém, irmãos? Então é algo que eu vejo assim, que a gente tem que ter realmente essa força individual, buscar no Senhor, porque se a gente não tivermos com o nosso coração firme na palavra, né, diariamente, não vai ser fácil a gente suportar até a vinda do Senhor, porque a vinda do Senhor está próximo. Então, assim como o Senhor vai vir buscar cada um de nós individualmente, a gente tem que saber levar a nossa família, a nossa esposa, né, os nossos filhos, a palavra, a verdade, para que eles entendam, né, que o Senhor é o único caminho. Embora depois de grande os filhos vão ter uma escolha, né, se isso acontecer antes da vinda de Cristo, eles vão ter que ter uma escolha, mas vão ter que estar suprido, alimentado, ao ponto de eles entenderem que eles têm que se firmar em Cristo também, né? Então a nossa vida conjugal é uma bênção, porque muitas vezes o Senhor usa a esposa, usa o marido, né, para trazer uma palavra de exortação, às vezes, uma palavra de edificação, porque é assim que Deus trabalha. Enquanto a gente está abatido, né, muitas vezes desanima, não perde a esperança nem a fé, né? Mas muitas vezes a tribulação ela causa um desconforto para a alma. Só que tem que morrer isso, né? Tem que morrer o velho homem. Mas é algo que isso Deus vai proporcionar na vida de cada um de nós. Ele vai ter que levar a nossa vida, né, a gente esmurrar a carne. Ele vai ter que levar a gente a entender que é necessário, tanto no casamento como na nossa vida individual com Cristo, a gente tem que abandonar o velho homem. Irmãos, é uma decisão única, né? Deus não vai fazer isso por nós, porque nós temos que dar autoridade para Ele. Eu lembro que lá em Hebreus, só para a gente ver o que o Senhor nos deixou, Hebreus 10 fala sobre a gente se aproximar do Senhor, com coração sincero, porque Ele nos deu essa intrepidez, como está escrito aqui, Hebreus 10 diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com a água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos também uns aos outros, para que nos estimulamos ao amor e às boas obras. Não deixamos de congregar-nos, como é de costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Amém? Então, quando o Senhor nos une com as nossas esposas e com Ele quer que a gente tenha um coração sincero, com fidelidade, porque o Senhor Ele procura, né, na terra os verdadeiros adoradores. Amém, irmãos? Então, eu creio que assim o Senhor realmente quer trazer essa edificação para nós, né, de a gente poder viver um com o outro, da gente aceitar os defeitos dos outros e não apontar. A gente tem que mutuamente ajudar, edificar as pessoas a melhorar,
pela sua fé e a sua esperança em Cristo, não se baseando em homens e nem em nós mesmos, né? Porque o Senhor, ele tem uma edificação para completar na nossa vida. E a gente muitas vezes atrasa essa edificação porque a gente não entende o trabalhar do Senhor. Amém, irmãos? Então eu deixo assim essa experiência do meu casamento que o Senhor, né, tem feito, tem colocado assim minha esposa do meu lado, e muitas vezes eu não reconhecia isso. Porque eu olhava aquela situação e achava, né, tão difícil de resolver, e logo eu queria já me separar. Entende? Sim, era assim meu pensamento. Então eu comecei a meditar mais na palavra, comecei a buscar mais, renovar minha mente na palavra para poder entender, porque se o Senhor uniu a gente, eu não posso desunir aquilo que Deus fez na minha vida, né? Então, porque é bênção para mim. Então eu tenho que começar a compreender quem Deus colocou do meu lado, compreender como ela é e ajudar a edificar ela com a palavra, com a verdade. Para que o Senhor una com amor, né, una aquele ambiente com a paz, e assim a gente possa dar um bom exemplo para os filhos, né? Porque algo que a gente tem também de bênção na nossa vida são os filhos, né, irmãos? Então ali a gente veja como é o amor de Deus por nós, porque a gente também ama os nossos filhos. A gente tem uma base de como Deus nos ama, né? Embora não sabendo tão grandeza assim, mas a gente tem essa realidade de que Deus nos ama. A gente precisa nos esforçar para poder amar o nosso cônjuge, nossa esposa, nosso esposo, e viver essa vida que Deus quer para cada um de nós. Amém, irmão? Amém. Vamos fazer mais um louvorzinho cada um, então? Tudo é o Senhor que faz, amém? Mas vamos lá, então. Salmo 119, 54. Os teus decretos são motivo dos meus cânticos na casa da minha peregrinação. Amém. A cruz, Senhor, a cruz, Senhor, opera em mim, opera em mim, opera em mim. Santo, Santo, é o teu nome, ó, é o teu nome, é o teu nome. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei, perdoarei, sararei a sua terra. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei, perdoarei, sararei a sua terra.
Verbo eu sou. Vence minha carne, ó, vence minha carne e as fortalezas. O pão de Deus, o pão de Deus, dá vida ao mundo, ó, dá vida ao mundo em abundância. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei, perdoarei, sararei a sua terra. Ô, glória. E os irmãos estão animados. Ô, glória. Que benção, né? Então, vamos lá, mais um louvorzinho, então, aí. Nós encerrando o nosso bate-papo edificante aí, né? Eu tô de apresentador hoje, né? Ô, glória. Já pros irmãos louvar aí, né? Que glória. Vamos lá, né? Salmo 119, acho que, se não me engano, versículo 18, é. Ah, é verdade, né? Tomara? Não? Eu paro aqui, eu vou ver. Ou é desvenda? Salmo 119, versículo 18. É. Vou fazer uma oralheira esse versículo aqui, né? Acho que precisa todo mundo, né? Desvenda os meus olhos, para que eu contemple, as maravilhas da tua lei. Amém. Versículo 5. Tomara sejam firmes os meus passos, para que eu observe os teus preceitos. Então não terei de que me envergonhar, quando considerar em todos os teus mandamentos. Amém. Desvenda os meus olhos, desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas A tua lei. Desvenda, Senhor, desvenda os meus olhos, desvenda os meus olhos, Senhor, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Então não terei de que me envergonhar, Senhor, quando considerar em todos os teus mandamentos. Tomara sejam firmes os meus passos, para que eu guarde os teus preceitos. Ensina-me, desvenda os meus olhos,
maras sejam firmes os meus passos, para que eu guarde os teus preceitos. Ensina-me, desvenda os meus olhos. Ensina-me, desvenda os meus olhos. Ensina-me, desvenda os meus olhos. Que assim seja, em nome de Jesus. E Quinta ao Vivo, desde 2009, então 6º ano, trazendo para nós sempre novidades aí do Senhor, pela sua palavra, pelo compartilhar, pelo testemunho, sempre objetivando aí que o Espírito possa estar fluindo, né? Porque sem Deus, sem o Senhor, nada é possível, né? Já está escrito e nós sabemos, né, que sem o Senhor não tem edificação, né? E é Deus quem edifica, né? Não importa quem planta, não importa quem rega, né? É quem dá o crescimento é o Senhor, né? Se o Senhor não edificar a casa, em vão vigiam, né, os que trabalham, né? Então nós damos graças a Deus, né, por tudo, por esse programa, nosso bate-papo, pelos irmãos, né, pela vida dos irmãos, né, pela família dos irmãos, né? Que Deus abençoe e leve essa extensão de bênção aí a toda a parentela também, em nome de Jesus. E que os ministérios, né, e dons estejam avivados dentro de cada um de nós, né? Bem como os que nos ouvem, nos assistem, para que possamos aí cumprir, né, cabalmente, né, com o chamado que Deus tem, né, para cada um de nós. Amém? Para que sim estejamos todos, né, em nome de Jesus. Oportunidade temos, né, para que sejamos todos sim juntos, né, na grande festa verdadeira que nos aguarda, né? Desde que a gente se negue, tome a cruz e siga o Rei. Amém? Graça e paz a todos.